Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto, trazendo hoje mais uma vez nossa amiga Valquíria Araújo e vai falar com a gente hoje sobre as aflições e sobre a justiça divina, né? Aflições que todos nós temos, né, Valquíria? Que todos nós passamos, Giane. É um prazer estar de volta, é um prazer poder falar sobre a nossa vida, porque falar sobre a justiça das aflições é falar sobre a nossa história. Com certeza. A gente está vivendo um momento muito conturbado, né? As aflições são inúmeras, né? De todas as ordens, não só com as nossas problemáticas pessoais, mas com as sociais também. A gente se aflige muito com todo o contexto social que a gente está vivendo, né? E aí, às vezes, algumas pessoas se questionam, né? Onde está Deus numa hora dessa? Cadê a justiça, a providência divina? Com tanta coisa acontecendo, com tanta aflição. Então, como a gente pode entender essa justiça divina em meio a tantas aflições e que as pessoas vêm sofrendo ultimamente? Não é uma frase banal dizer que Deus está em toda parte e que Deus está no meio de nós. Mas quando aprofundamos o nosso conhecimento na doutrina espírita, compreendemos que Ele estar no meio de nós significa que as suas leis se fazem plenas no meio de nós. Deus é soberanamente justo e bom. Não permitiria que nós, seus filhos, sofrêssemos ao sabor do vento ou tampouco ao sabor do acaso. Se sofremos hoje, este sofrimento tem uma causa. Pode ser uma causa provinda do presente, situações que agora, pela nossa rebeldia, pela nossa incúria, pela nossa intemperança presente, se faz como consequência, ou provinda de outras encarnações. O que mais, precisamos deixar destacado logo de princípio, Giane, que independente da religião abraçada, independente do pensamento que tenhamos, até mesmo um pensamento não religioso, nós precisamos compreender que nós não somos jogados ao acaso. Nós estamos dentro de uma obra maior, fazemos parte de um conjunto e que por uma racionalização dos fatos, nós compreendemos que todos estamos interligados e que, de alguma forma, estamos cumprindo a nossa parte, o nosso papel dentro de toda essa história, imersos na lei, se nós somos religiosos, na lei divina. O outro questionamento é, porque mesmo diante de tantas aflições, uns passam por essas aflições e outros não, né? Apesar do mundo estar nessa situação conturbada, uns parece que ainda continuam de férias. E aí é que se questiona a justiça divina, né? Se é um processo de transformação que afeta a todos, por que uns ainda estão nessa maré mansa? Porque nós estamos em idade de aprendizado diferente um dos outros. Você está com um bebezinho em seu ventre. Daqui a alguns momentos ele estará participando da nossa vida de relação. Nós não poderemos cobrar dele o conhecimento, nós não poderemos exigir dele em sociedade um comportamento que exigimos de você como adulta. Assim também, nós não somos exigidos da mesma forma perante a lei. Cada um tem o seu grau de entendimento, tem o seu comprometimento com relação ao conhecimento já adquirido e mais ainda tem a sua carga de evolução vinculada ao seu processo evolutivo já de outras encarnações. Nós queremos nivelar pessoas diferentes em mesmas situações. Não há como fazer isso. Nós não conseguimos abarcar num golpe de vista, porque nós queremos nivelar do berço ao túmulo,
mesmas situações, mas com passados evolutivos diferenciados, com plantios diferentes. Eu tenho um passado evolutivo diferente do seu. A mesma situação tem gravames diferentes para nós duas. E isso é levado em consideração pela lei divina. Então, o meu comprometimento talvez seja maior do que o seu, porque eu sei mais, porque você tem situações que lhe favorecem mais, porque você fez mais em determinados momentos. Enfim, são tantas variáveis que são levadas em consideração, mas o mais importante é: todo defeito gera sofrimento. Todo erro nos leva a uma corrigenda futura e toda virtude nos ajuda a superarmos as situações de sofrimento que estamos vivenciando. E como é que nós podemos consolar, apoiar aquele que tem uma vida inteira, né, de aflições? Às vezes a gente conhece pessoas que dizem, meu Deus, coitado, dá pena. Não teve na vida inteira um momento de sossego, de tranquilidade. A vida todinha foi de muita aflição, de muito sofrimento. Então, como consolar essas pessoas e às vezes até renovar o ânimo, a esperança, né? Porque às vezes a pessoa, quando uma situação atrás da outra, acaba perdendo o ânimo ali de enfrentar as problemáticas. Então, como a gente pode dar apoio e consolo? Sabe, Giane, se fala que o Evangelho, e o Evangelho falando das passagens evangélicas, é o grande consolo da humanidade. Concordamos com essa afirmativa, mas discordamos no sentido de o grande apostolado da criatura humana em termos de edificação humana está na vivência evangélica da própria criatura humana. O que estamos querendo dizer com isso? Mesmo nós espíritas, todos nós temos acesso aos livros de codificação. Todos nós temos acesso às palestras espíritas. Mas por que uns absorvem mais que outros? É porque uns têm mais intelecto do que outros. Não. É porque, diante da vivência que cada um de nós em particular temos, diante dos percalços, dos sofrimentos e dessas situações que você acabou de relatar, nós absorvemos, nós incorporamos essa mensagem às nossas vidas. Então, o grande evangelho é lido diante das nossas vidas, diante dos nossos sofrimentos. O que vem a ser isso? Quando essas pessoas, quando nós estamos vivenciando, porque todos nós vivenciamos essas situações limítrofes. Ninguém se engane que mesmo nós que estamos aqui falando sobre doutrina espírita, os que promanam o Evangelho segundo o Espiritismo nos púlpitos evangélicos por aí afora, os grandes escritores, os grandes palestrantes, todos nós, sem exceção, temos as nossas situações limítrofes, que nos questionamos o que realmente vale a pena. E se essas mensagens, esse conhecimento espírita realmente faz sentido em nossas vidas. Logo depois, por tudo que já vivenciamos, por toda a doutrina já abraçada e mais ainda, pelas mãos amigas invisíveis, pelas mãos amigas visíveis, que nos abraçam, que nos consolam, que são o verdadeiro evangelho lido na prática, nós confirmamos, nós ratificamos aquilo que nós acreditamos. E aí sim, nós continuamos e ultrapassamos estas situações limítrofes. O Evangelho nos fala que aqueles que vivem dores extremas, e isso está no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Aqueles que vivem essas dores extremas e até por um longo período, que agradeçam. Eu sei que é difícil agradecer enquanto está vivenciando, mas se não conseguir agradecer, que pelo menos não murmure. E se não conseguir murmurar, mas que pelo menos busque forças em si mesmo para ultrapassar. É a famosa resignação. Para quando ultrapassar, felicite-se,
porque aquele aprendizado foi bem feito. Ultrapassamos a fase e estaremos em um outro momento da nossa evolução de aprendizado, de conhecimento, enfim, de vida. Eu acho que já faz parte da cultura da gente até a ideia de que o mal compensa, né? Se a gente for olhar para os ditados populares, a gente sempre vai dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido, teria acontecido isso, né? Vaso ruim não quebra. Então a gente sempre tem aquela percepção daqueles que adotam o mal na sua conduta, na sua vivência, como quem está em vantagem. E aquele que busca a retidão sempre está passando por dificuldades e aflições. Como é que a gente pode entender essa diferença? Tem uma passagem evangélica que diz: larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. É mais fácil, é mais vantajoso, é o fast food, é o rápido. Eu me satisfaço mais rápido com isso. Mas se nós formos analisar, a nossa vida não é só o momento presente. Nós vivemos a eternidade da evolução. Se eu pensar em me satisfazer somente nesse momento, é a história da vingança. Por que nós vemos até no meio espírita, quando falamos dessa brutalidade que está assolando o mundo, escutamos de companheiros espíritas: se eu estivesse no lugar, eu resolveria isso muito fácil, eu faria dessa forma. Mas você não é espírita? Você não acredita na vida após a morte? Você sabe que mata o corpo, mas o espírito continua, o espírito é eterno. Mas eu resolveria, eu daria um jeito. Como dar um jeito? Mas é ainda não só a cultura, é o ranço evolutivo que eu costumo chamar. Nós ainda temos esse ranço moral evolutivo que acreditamos em resolver as coisas de um método mais rápido. Nós não queremos sofrer, porque o sofrimento denota aprendizado. Então sofrer é bom? Não é que sofrer seja bom. O aprendizado é bom, mas a nossa rebeldia provoca o sofrimento. A partir do momento que eu aprendo a lição, aquela situação deixa de se tornar necessária. Então, quando passamos por essa situação e essas pessoas que querem viver a vida de modo mais fácil, elas até contam vantagem, mas a consciência reta, o saber que fez o certo, isso vale muito mais a pena. É sempre a experiência, Giane. Não tem como, e isso aí só vivenciando. Mas consciência correta não põe comida na mesa. Pode não botar comida na mesa, mas dá uma paz de espírito sem igual. Da mesma forma que a nossa percepção sobre essa questão é muito terrena. A gente não vê a percepção espiritual. Uma vez que esse que se achava em vantagem por determinadas condutas aqui desencarna, como ele passa a interpretar os fatos no plano espiritual? É tratar coisas espirituais como se materiais fossem. Nós não conseguimos. Agora, nós podemos espiritualizar as coisas materiais. Essa é a proposta da doutrina espírita. Sofrer realmente é necessário para a gente evoluir ou tem outro caminho? Se nós conseguirmos aprender a história da resignação, se nós conseguirmos aprender de uma forma resignada, não há necessidade do sofrimento, porque o que é o sofrimento? É a rebeldia. Nesses meus 30 anos já de doutrina espírita, já passei por algumas situações e aprendi, até mesmo por conselhos de bons amigos, que você tem dois caminhos. Aceitar, porque se a gente usa da inteligência, usa dos meios legais e não consegue se desvencilhar daquela situação, porque é uma necessidade de aprendizado. Ou é uma expiação, ou é uma prova. Isso é um fato dentro do que nós já aprendemos na doutrina espírita. Então, o aprendizado é o seguinte:
ou você tem duas formas, ou você aceita e passa pela situação, que gerará um aprendizado, trabalhará a humildade, trabalhará o orgulho e outros fatores que precisam ser trabalhados, ou se revoltará e depois vai ter que aceitar do mesmo jeito. Então, eu comecei, em algumas situações, não consigo em todas, a aceitar primeiro, porque a rebeldia provoca dor, a rebeldia provoca doenças, a rebeldia provoca tristezas, a rebeldia afasta seres amados que estão ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Enfim, a rebeldia provoca só sofrimentos. A partir do momento que não é uma aceitação passiva, porque quando a gente fala em aceitar, a impressão que dá é que nós simplesmente sentamos passivamente e esperamos a situação passar. Não, nós começamos a analisar. Porque, Giane, todos nós somos orgulhosos, todos nós somos egoístas, todos nós somos presunçosos, todos nós somos arrogantes. E aí, se nós formos começar a falar, nós vamos passar todo ponto a ponto falando. Todos nós temos isso, alguns mais, outros menos. E a divindade é tão sábia que escolhe determinados momentos da nossa encarnação para trabalhar aquele outro ponto. E cabe-nos termos inteligência de permitirmos sermos trabalhados pela lei divina. E quando passamos por essa situação, nós saímos mais fortalecidos, menos orgulhosos, menos arrogantes e assim sucessivamente. Enfim, nós nos aproximamos mais da divindade, nos afastamos mais daquele ser imperfeito que nós éramos. Como eu falei no início, todo mundo vive suas aflições, né? Sim. De várias ordens. Mas às vezes a gente, quando começa a analisar o sofrimento de uma forma mais ampla, olhar o mundo, né? A gente percebe que algumas regiões parece que carregam esse sofrimento, né? Não sei, como, por exemplo, o continente africano. A gente vê quantas pessoas em miséria, em guerra. Então, é um sofrimento que parece muito mais pesado do que outras regiões do planeta, que outras pessoas vivenciam. Então, parece que concentra lá um nível de sofrimento maior, né? E como entender que alguns locais tenham uma paz, uma certa tranquilidade, e outras carregam tantas aflições, tantas angústias numa vez só? O Livro dos Espíritos, a partir da questão 737, fala sobre os flagelos. Em síntese, a orientação que os Espíritos nos dão é que os flagelos existem para nos exercitar a inteligência, para nos exercitar a resignação e para nos exercitar a obediência à lei divina. E mais ainda, para nos desenvolver como criaturas humanas. Sempre há o destaque sobre a questão da evolução do ser humano, a questão do resgate, a questão do que nós preferimos o reajuste com a lei divina. Isso é uma verdade, porque nenhuma criatura sofre sem a necessidade. Mas nós preferimos ficar com a explicação que consta em O Livro dos Espíritos. Se as criaturas ali estão reunidas, elas estão reunidas por uma necessidade. Seria até uma infantilidade de nossa parte querer dizer que é por causa disso ou daquilo outro. Até porque quando existem essas grandes catástrofes, e falando sobre os flagelos, nós identificamos histórias de criaturas que se salvaram porque mergulharam, como foi o caso de um outro tsunami que aconteceu. Ele mergulhou a tantos metros que passou o tsunami, quando ele submergiu, não aconteceu nada com ele, ele ficou assustado com o que aconteceu. Ou um avião que cai com 300 passageiros, mas um bebê de poucos dias conseguiu se salvar, que pessoas que estavam totalmente amarradas, tiveram toda a segurança possível, não conseguiu se salvar. Enfim,
cumpre-se uma finalidade. Que finalidade é essa? A evolução da criatura humana. Porque estão reunidas, porque existe uma afinidade no cumprimento daquela evolução. Precisar exatamente o porquê, só a própria lei divina pode explicar, Giane. Acho que cabe a nós, né, termos corações mais ternos. Sim. E colaborar. Né? Até porque, Giane, todos nós fazemos parte da família universal. Eles estão numa circunscrição que se chama continente africano, mas que cabe-nos a todos ajudarmos se tivermos condição. E aí cada vez mais a gente vê, né, como tanto Médicos Sem Fronteiras, Sim. ou Fraternidade Sem também, Fronteiras. Sem Fronteiras, cada vez mais as pessoas se mobilizando para ajudar, não só eles, mas todas as outras regiões, como muitas regiões áridas do sertão também, né, brasileiro. Sim. A gente vê essas dores em muitos lugares. Que às vezes destacam tanto outro país, mas se nós formos para o interior do nosso Nordeste, é de fazer pena, ainda. As questões sociais, geográficas. Sim. Quantos Brasis nós temos dentro do nosso próprio Brasil? Nosso, com certeza. A doutrina espírita, ela também nos apresenta uma outra percepção do bem e do mal sofrer. Explique-nos como é isso. O bem sofrer é sofrer com elegância, como eu gosto de dizer. O que é sofrer com elegância? É ter plena consciência do que está vivendo. Claro que nem sempre nós conseguimos ter essa plena consciência que nós estamos vivenciando. Porque às vezes a dor está nos causando tanto sofrimento que nós nos revoltamos, que nós nos debatemos, que nós murmuramos, enfim, que nós não aceitamos. Aí é o mal sofrer. Mas a divindade é tão magnânima em sua criação que sempre nos coloca mãos amigas, às vezes através de mensagens, através de criaturas que nos mostram que não existe somente a nossa dor, ou que nós não estamos sofrendo tanto assim, ou que, enfim, a nossa dor não é a única dor que existe no universo. Porque se nós pararmos para analisar, Giane, existem muitas dores. Existem dores que as pessoas vivenciam silenciosamente e às vezes estão ao nosso lado, na nossa convivência, mas que elas não têm a coragem de relatar, porque às vezes a nossa arrogância não permite que elas abram a boca. Então, o bem sofrer é se permitir, muitas vezes, conviver com o outro, é fazer com que o outro também conviva conosco. Vários escritos espíritas nos orientam que possamos compartilhar, não sair alardeando aos quatro ventos, mas compartilhar com pessoas de confiança aquilo que nós estamos sofrendo. Porque até quando nós pronunciamos o que estamos sofrendo, nós cortamos a conexão espiritual, muitas vezes que entidades também estão aumentando aquele sofrimento que nós estamos. Porque quando nós falamos o que nós estamos sofrendo, aquilo se torna como menor importância. Às vezes o problema é muito grande na nossa cabeça, mas quando eu começo a falar para você, se torna menor. E às vezes uma palavra, uma orientação sua se torna menor ainda. Depois nós estamos rindo daquela situação. Uma coisa que eu queria perguntar é até quando nós ainda vamos nos satisfazer com o mal alheio, né? Porque é comum a gente ver as pessoas dizendo, achei que foi pouco, né? Sim. Foi bom. Aí só a justiça tarda, mas não falha. Aqui se faz, aqui se paga. Ou se não até usa Deus, né? Deus não deixa passar, a justiça divina não deixa passar Sim. nada em vão. Então, às vezes a gente vê o mal que o outro vivencia, né? A aflição, e a gente se sente feliz e satisfeito com aquilo ali.
Até quando isso ainda vai estar enraizado? Enquanto a imperfeição humana estiver prevalecendo em nossos corações. E existe, porque eu gosto muito de falar da nossa casa, porque falar da casa dos outros é muito fácil. No meio espírita também, porque nós escutamos isso. Nós espíritas, nós não falamos dessa forma. Falamos. Quantas vezes não, olha, a encarnação, nessa encarnação não resolve, mas na próxima, nós não temos que cuidar da encarnação do outro. O grande processo de evolução é nosso, de preocupação com a evolução, é conosco, não é com o outro. Essa preocupação se o outro vai se reajustar com a lei ou não, é do outro, não é comigo. Esse capítulo nós estamos baseando esse trabalho de hoje, que fala da justiça das aflições, se nós formos analisar, é um processo de encontro de nós para conosco mesmo, baseado no sofrimento que nós estamos vivenciando. Por que nós estamos vivenciando? Se ele provém dessa encarnação, se ele provém de outra, e como eu vou dar conta disso que eu estou vivendo? Se o outro está vivendo, o problema é do outro. A preocupação que eu tenho que ter é se eu posso aliviar a dor dele. Aí sim é que eu tenho que me preocupar com o sofrimento do outro. Não eu revolver, e esse capítulo fala sobre isso. Eu não devo me preocupar em revolver a arma na ferida do outro. Eu não tenho o direito de fazer isso. Mas ele me fez mal. Entendo, é compreensível a mágoa, ainda nesse momento evolutivo que nós estamos. Mas nós vamos ganhar o que com isso? Nós vamos ter a nossa dor amenizada? O outro sofrendo? Não vai. Nessas grandes experiências que nós temos, a nossa dor não vai diminuir. O outro sofrer não vai diminuir a nossa dor. Não é justiça, é vingança. Isso que tem que ser separado na nossa análise. O outro sofrer, mesmo esse prazer infantil, ele está pagando. Não está pagando. Às vezes não está nem aprendendo. E qual o papel da família no suporte e no apoio daqueles que sofrem, passam por aflições? Fundamental. É muito importante. É muito prazeroso. É gratificante nós termos um lar para podermos voltar depois de um momento de dor e de aflição. É muito importante nesse momento de mídias que nós temos, nessas redes sociais, nós estarmos vivendo um momento de aflição e numa dessas redes sociais nós recebermos uma mensagem de: você está bem? Só quem viveu um momento de angústia pode saber o significado disso. É muito bom receber um abraço aconchegante de alguém que você ama. Não precisa dizer nada, Giane. É só o abraço. Esse abraço encerra grandes coisas. É o estou aqui, é o eu te amo, eu estou contigo, é o já passou. É uma mensagem de amor tão grande que nos envolve, que o peso do problema diminui. O problema continua existindo, mas nós nos sentimos amparados. É a melhor explicação da palavra, a melhor explicação do significado da palavra amparo. É se sentir abraçado, aconchegado por alguém que nos ama. E a família tem papel importante nesse momento. Você não acha também que, além de tudo isso que você falou, tem o reflita, repense, né? Porque às vezes a gente não está dentro aí do problema, não consegue ver o quanto nós continuamos cavando o mesmo buraco. E às vezes aquela pessoa que nós amamos, sim, e que nós temos confiança é quem nos dá o alerta, o aviso, repense a situação. Sim, mas nós só conseguimos refletir e repensar
se dentro do turbilhão que nós estamos vivendo, nós nos sentirmos amparados e aconchegados, porque você há de convir comigo, diante da crise, a criatura não está calma, ela está numa verdadeira polvorosa. Normalmente nós estamos naquele momento em que o instinto fala mais alto do que qualquer outra coisa. É preciso que alguém nos traga para a serenidade. Lembrei-me agora de uma passagem de Chico Xavier, em que as mães, no seu momento de agonia, iam procurá-lo. Muitas vezes ele não dizia uma palavra, ele só as abraçava e as consolava. E elas diziam que era a melhor e a maior mensagem que elas ouviram sobre os filhos. E ele não dizia uma palavra, ele só as aconchegava no momento de dor. Às vezes, Giane, a gente não quer ouvir nada. A gente só quer que alguém nos abrace e nos console. Depois, no segundo momento, que a poeira baixou, que nós nos acalmamos, aí vem a reflexão. E dependendo do nosso entendimento já perante a vida, aquele abraço já serve como um reflita. E qual é a nossa missão, qual é o nosso papel perante aqueles aflitos? Não só os nossos familiares, mas os aflitos de uma forma geral, como você bem falou, né? Nós temos a humanidade inteira como nossa família, né? Nós temos responsabilidades uns com os outros. Então, qual é o nosso papel, nossa responsabilidade com os que sofrem? Sempre que pudermos ajudar, ajudemos. Essa história de dizer que está se cumprindo a lei, se está sofrendo é porque tem que sofrer, do mesmo jeito que a lei se cumpre, dessa forma, é claro que o sofrimento está para todos, também a lei se cumpre através de nós, como sendo aqueles que podemos diminuir a dor do nosso semelhante. Ora, se Deus envia emissários para nos ajudar, por que nós não seremos emissários na vida de outras vidas? Podemos ajudar, que o façamos. Você frisou bem que normalmente nós espíritas, né, com essa nossa compreensão muito racional das coisas, não, mas está passando por isso porque faz parte do seu, da sua evolução, das suas provações, e aí a gente esquece também da nossa evolução quando nós deixamos de nos apiedar, de nos fraternizar, né, de nos colocar na situação do outro e apoiá-lo. Né? Piedade para com o nosso semelhante. E não só piedade para aqueles que são espíritas, não só piedade para aqueles naqueles momentos que estamos dentro do centro espírita, piedade 24 horas por dia, piedade para os nossos colegas de trabalho. Quantas pessoas que nos buscam, e hoje cada vez mais essa relação com o público interno e externo se torna maior. Quantas pessoas nos procuram e quantas oportunidades nós temos de não só ajudar, como educar as pessoas. Com certeza, então que a gente se torne mais abertos, né? Sim. Que a gente anda tão fechado para o mundo, para as pessoas e quantas pessoas desabafam a sua vida assim, e você para, nunca pergunte ao outro, tudo bem? Porque se você perguntar, o outro vai responder. Não vai ser só uma pergunta de praxe. Se não quiser ouvir, então não pergunte. Sim. Antes da gente terminar, que a gente está falando sobre as aflições, sobre a justiça divina, nesse contexto todo a gente vem falando desde o início, todos nós temos as nossas aflições, em maior, menor grau, em vários aspectos da vida. A gente já viu, com relação à parte que a doutrina já nos explica, né, que cada um tem ali a sua parcela, a sua necessidade de aflição na vida. Mas uma coisa que vem sendo bem alarmante, gritante, é o quanto as pessoas, diante das suas aflições, do seu sofrimento, estão enxergando no suicídio como uma porta de saída, uma fuga, um refúgio, uma forma de pôr fim àquela dor e aquele sofrimento que não consegue mais vivenciar. Os números são crescentes. Alarmantes.
alarmantes, não existe mais um público específico como antes, se era muito restrito, hoje de crianças a idosos, né? E a gente vê cada vez mais essa desesperança das pessoas, né? Diante dos seus sofrimentos, não saber mais como lidar com as situações, enfrentar, e buscam no suicídio essa saída. Para essas pessoas que estão passando por sofrimento, por aflições, e que nesse momento sentem assim como se as forças já não existissem mais e que não vem mais solução, o que a gente pode dizer? Como a gente pode dizer, não, olha, ainda tem muita coisa para se viver, vale a pena? Como a gente amparar e estar mais presente, mais próximo dessas pessoas nesse auxílio? A primeira coisa que nós podemos dizer é que a vida continua. Sabendo que a vida continua, mata-se o corpo, mas o espírito continua vivo. Então a dor que te aflige nesse momento é uma dor que irá permanecer contigo, e mais ainda, o remorso vai te acompanhar. Seja o que for que esteja te afligindo nesse momento, não será maior do que a dor do remorso de ter deixado para trás uma vida que poderia muito mais ser de esperança e talvez de paz no momento em sequência. Talvez isso que estejas vivendo nesse momento tenha cessação em breve, mas a dor do remorso perdurará muito mais em teu coração por mais tempo. O que desejamos é que a esperança viva em teu coração. O que desejamos é que abra os olhos e enxergues novas perspectivas de vida, porque há sim outras coisas. Se foi um abuso, se foi o abandono familiar, se foi uma agressão, se foi, enfim, qualquer sorte de desgraça que abala a estrutura humana ou qualquer outra situação limítrofe, tenha certeza que mesmo assim a vida vale a pena. Outros bravos guerreiros continuam vivendo a vida apesar disso, e a sua vida vale a pena, porque como eu, como a Giane, como todos, somos filhos de Deus, e a sua vida individual é importante para Deus. E vale a pena ter esperança, Giane. Então, que a gente possa cada dia ter o ânimo renovado, a fé, né, nesse Deus soberanamente bom e justo, que sempre está ao nosso lado, nos amparando e nos dando mais uma oportunidade para continuar, né? Minha gente, muito obrigada pela presença e pela companhia de vocês, sempre no Ponto a Ponto. Valquíria, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, sua colaboração aqui conosco. E nós ficamos por aqui, convidando vocês para acompanhar a gente para um próximo Ponto a Ponto, sábado que vem, às 16 horas, horário local. Até lá. Obrigada.